Mateus 24, verso 3. Mateus 24, verso 3. O texto diz o seguinte: ora, quando estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: diga-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Somente até aí. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos últimos dias nós vamos ver líderes apontando para si mesmo, pessoas com fórmulas prontas para o sucesso, uma receita que não é Jesus, mas que eles criaram, uma metodologia, um jeito, uma forma. Pessoas que apontam para o homem e não para Cristo. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, glorifica somente a Jesus. Nós não temos uma fórmula mágica para as coisas. Nós temos um antídoto poderoso, que é o sangue do Cordeiro, que pode absolutamente todas as coisas. O verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem sempre leva as pessoas a Jesus. A solução para qualquer problema sempre será Jesus. Os falsos cristos usam o nome de Jesus, mas não apontam para si mesmo, a performance. Você pode prosperar, você pode ter sucesso, e eu vou te ensinar como. Essa é a grande tentação de Satanás, colocar o homem no centro. Foi assim no jardim. Se você comer, você vai ser. Não, Jesus está no centro das nossas vidas. Eu não quero estar no centro da minha vida, eu quero que o Cordeiro esteja no centro da minha vida e governando toda a minha história. Amém? É isso que você quer também? A nossa confiança precisa estar apenas em Cristo. Não pode estar na natureza que caiu. A nossa confiança precisa estar na redenção, no plano executado por Jesus na cruz do Calvário. Não vou depositar a minha confiança em métodos humanos, estratégias humanas. É claro que eu creio em princípios, é claro que eu creio em questões, em lógicas, mas a minha fé, a minha confiança sempre vai estar em Jesus em primeiro lugar e acima de tudo. No Salmo 91, há duas palavras hebraicas que expressam confiança. Salmo 91, verso 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele vou confiar, nele confiarei. Essa é a primeira palavra. Em hebraico, a palavra é batak, e significa confio em você, confiança. A segunda palavra está no verso 4 do Salmo 91. E te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te refugiarás. Sua verdade será seu escudo e broquel. Refugiar-se. A palavra em hebraico é shaká e significa literalmente refugiado, protegido, guardado. Em tempos de turbulência, o Salmo 91 está dizendo que nós devemos nos refugiar e confiar em Deus. Devemos colocar nossa confiança e nos refugiar.
confiar e se colocar debaixo de sua proteção. Em quem? Na minha força, na minha capacidade? No que eu sei, no que eu aprendi, no que eu estudei? Não, no Cristo ressuscitado somente. Coloque sob as asas da proteção de Deus, você, a sua família, os seus negócios. Conheça o seu lugar em Cristo, e você vai ver que ali não há espaço para medo. O medo não pode te alcançar quando você está refugiado em Cristo e confiando em Jesus. Vivemos em um mundo onde a morte parece inevitável, as ameaças. Deus não criou o mundo dessa forma, não foi plano de Deus. O mundo se tornou tudo isso que nós conhecemos hoje a partir da queda. Quando Adão pecou, toda a criação caiu junto com ele. E Deus envia seu Filho para morrer na cruz e alterar e modificar tudo isso. Ele ressuscita dos mortos para nunca mais morrer. Paga o preço pelos nossos pecados. Jesus, Ele está num lugar onde a morte não pode tocá-lo mais. Onde a morte não pode alcançá-lo mais. Hoje eu e você temos um homem no céu que nos representa, que intercede por nós. Entenda, você só tem um intercessor diante do Pai, diante de Deus. Nenhum dos santos, nenhum dos homens ou mulheres de Deus podem interceder por você diante do Pai. Somente Jesus, aquele que ressuscitou, venceu a morte, pagou o preço pelos nossos pecados e sentou à direita de Deus. Ele está intercedendo por você diariamente junto ao Pai. A verdade é que nessa posição Jesus está calmo, acima de todo mal, Ele está tranquilo, Ele não sofre ameaças, o seu reino, o seu governo não está sob ameaça, Ele está muito acima de todos os principados e potestades. Não há uma guerra entre luz e trevas, basta Jesus chegar e todas as trevas batem em retirada. Existe uma luta entre verdade e mentira. O diabo não pode lutar contra Cristo, o diabo não pode lutar contra Deus. Seria uma covardia. Ele não tem um mínimo de capacidade de entrar numa guerra dessa. Então a guerra é travada entre verdade e mentira. Ele é o pai da mentira, a única coisa da qual ele é o autor, a única coisa que ele conseguiu criar. E é a arma que ele utiliza hoje contra as pessoas. Entenda, Jesus ele foi à cruz para nos representar. Ele não tinha razão para ser julgado, condenado, executado. Simplesmente porque ele nunca pecou, ele não tinha pecado, não havia pecado nele. É importante a gente entender que Jesus foi para a cruz como você. Você estava nele, eu estava nele. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, porque aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós. Veja, nós estávamos nele. Ele torna-se pecado. Tudo que aconteceu com Jesus na cruz, aconteceu com você. Espiritualmente, quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando Jesus ressuscita dos mortos, todos nós ressuscitamos com ele. Temos a vida de ressurreição fluindo em nosso espírito. Estamos ainda num corpo não ressuscitado,
num corpo sujeito à decomposição. Mas eu gosto sempre de falar, um dia nós vamos receber um corpo novo. Esta é a nossa herança final, ter um corpo incorruptível como o dele. Nesse corpo ninguém vai ficar doente, ninguém vai envelhecer, não vai ter ninguém entediado, ninguém estressado, ninguém vai morrer, viveremos eternamente ao lado dele, com a vida que Deus proporcionou através do seu Filho na cruz. Mas nesse momento agora, nesse exato momento, Jesus está no céu, assentado à destra de Deus. Se nós estamos nele, estávamos na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, se agora ele está assentado à destra de Deus e nós estamos nele, nós também estamos, através de Jesus, assentados à destra de Deus. Somos membros do seu corpo, onde ele estiver, nós estamos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele dá a direção e o corpo caminha. Estamos unidos a Jesus em um só Espírito. Então, o ponto é, se eu sou um com Cristo, quando eu vejo um sintoma no meu corpo, eu tenho que declarar aquilo que Cristo conquistou na cruz. 1 João 4,17, eu gosto desse verso. Como Cristo é, eu também sou neste mundo. Então você olha para a enfermidade e diz, como Jesus é, eu também sou neste mundo. A enfermidade, ela não tem legalidade, força ou capacidade para poder resistir à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, assim como Cristo é, eu sou neste mundo. Veja, não é quando eu morrer, não é quando eu ir para a eternidade, assim como Jesus é, eu sou agora, neste mundo. Amém? Estamos assentados com Ele à direita de Deus. Se Jesus não está doente, eu também não posso estar. Entendo o que eu estou falando. Podem acontecer coisas, mas você tem como lutar contra essas coisas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. Em Cristo nós temos uma nova identidade. E diante das doenças, diante das más notícias, nós precisamos exercer essa autoridade, essa identidade que nós temos nele. Em Cristo nós estamos do outro lado da sepultura. O Cordeiro ressuscitou. Ele está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. No Antigo Testamento, Deus deu a condição para o povo de Israel, para eles receber as bênçãos. Todas aquelas bênçãos listadas em Deuteronômio 28. Deus falou as bênçãos e deu as condições. E as condições eram, Deuteronômio 28, verso 1. Agora acontecerá, se obedeceres diligentemente à voz do Senhor teu Deus, guardares cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, que o Senhor teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra. Obedeça todos os meus mandamentos, e eu vou te colocar sobre todas as nações da terra. A condição de Deus, para que Israel fosse elevado acima de todas as nações, para que ele pudesse desfrutar das bênçãos, eles precisavam guardar os mandamentos.
Mas aí que está o problema. Ninguém conseguiu guardar os mandamentos. Então ninguém acessou as bênçãos por completo. Ninguém foi colocado acima das nações. Vejam, as bênçãos que Israel recebeu foi pela misericórdia e bondade de Deus, não pelo cumprimento dos mandamentos. Eles nunca puderam acessar na totalidade aquilo que havia sido prometido, porque eles nunca cumpriram na totalidade os mandamentos. E quando você não cumpre um mandamento, você é culpado de todos, você falhou em todos. Não existe meio termo, não existe uma parte. A lei, ela não dá meio termo. Ou você obedece tudo, ou você é culpado de tudo. Não podemos viver sob a lei. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei por nós. O homem era incapaz de cumprir. E como Jesus veio e ele cumpriu toda a lei por nós, ele não cumpriu toda a lei por ele não precisava, ele era santo, perfeito, ele estava no trono do universo, ele estava com o Pai, ele estava com a Trindade, com o Espírito Santo, ele não precisava ter vindo a esse mundo, ele cumpriu a lei por você e por mim. Amém? Ok. Então agora todas as bênçãos de Deus são nossas. Porque as bênçãos, a condição para acessar essas bênçãos não era cumprir a lei? Alguém cumpriu por você, e agora? Eu tenho a... Por causa de quê? Por causa de mim, sou bonito? Porque eu sou obediente? Porque eu sou bom demais? Porque eu agrado a Deus? Não, porque Jesus cumpriu a lei por completo, e porque ele cumpriu, ele acessou as bênçãos que foram prometidas a Abraão, e agora por intermédio de Cristo, essas bênçãos, todas elas são nossas. Estamos em Cristo, somos um com Ele, o que acontece com Ele, acontece conosco. Estamos assentados com Ele numa posição de autoridade. O texto que nós lemos diz: o Senhor teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra, se obedecer os mandamentos. Jesus obedeceu os mandamentos. Qual é a sua posição? Acima de todas as nações da terra. É um direito, é um acesso. Todos nós somos elevados acima das nações da terra. Por causa de quem? Por causa de Jesus. E o texto continua: e todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão. Mas antes que as bênçãos venham sobre você e o alcance, Deus precisa te posicionar no alto primeiro. É uma ordem aqui no texto. Deus coloca tudo de forma ordenada. Primeiro Ele te coloca no alto, Ele te estabelece no alto, e só depois você acessa as bênçãos. Israel desejava ser colocado no alto, mas nunca conseguiu, porque afinal ele tinha que cumprir a lei. Ninguém cumpriu, então ele nunca foi colocado no alto. Mas Jesus cumpriu a lei por nós. Nós temos total condições em Cristo Jesus de ser colocado no lugar alto. E nós que estamos sob a nova aliança, já estamos no alto. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, no alto, acima de todos os principados, acima de todas as potestades. Ei, eu não sei qual é o problema que você pode estar enfrentando, mas ele está abaixo de onde você está em Cristo Jesus. Você tem autoridade sobre essa situação. Amém? Deus nos criou junto com Jesus e nos colocou lá.
Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Ele não vê você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê a justificação da cruz. Ele vê a santidade de Cristo. Ele vê o cumprimento dos mandamentos em você. Porque você é um com Cristo. Uma unidade. O Salmo 91 tem uma imagem de sentar para receber as bênçãos de Deus. Salmo 91, verso 1, logo no verso 1. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, habitará sobre a sombra do Todo-Poderoso. Habitar, morar no lugar secreto do Altíssimo. O que é esse lugar secreto? Até então, quando escreveram o Salmo 91, este lugar era secreto. Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, esse lugar foi descortinado, revelado. Este lugar é estar em Cristo. No Antigo Testamento isso ainda era um segredo, porque Cristo ainda não havia vindo. Mas após a sua morte e ressurreição, o lugar secreto foi revelado, está em Cristo. Nós hoje em Cristo estamos neste lugar secreto, mencionado no Salmo 91. Estamos no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, onde os inimigos não te enxergam, onde eles não te acessam. Você está debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Amém? O texto diz: deve habitar sobre a sombra do Todo-Poderoso. Sombra é uma imagem de proteção. Quem está na sombra do Todo-Poderoso está protegido. Você está na sombra dele, veja, é proximidade. Quem vai te tocar se você está na sombra dele? No seu dia a dia, esteja ciente dessa proteção. Você está em um lugar onde você não pode ser tocado. Isso é importante para você viver. Isso é importante para você vencer. Isso é importante para você não se tornar vítima da vida. Você precisa levar uma vida consciente que você está no lugar de proteção e que o mal não pode te tocar. É ilegal. Não só ilegal, ele não tem acesso. Ele não pode te acessar. Você está sentado com Cristo muito acima de qualquer perigo. Por isso que o Salmo 91 vai dizer na sua sequência, no verso 7, 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você está no esconderijo. Você está na sombra do Todo-Poderoso. Ei, não se iluda, não siga aquilo que você vê no reino físico. O que nós podemos ver com os olhos físicos é limitado, é passageiro. O que é visível é temporal, o que realmente é eterno é o espiritual. Em primeiro lugar, o reino físico saiu do reino espiritual. Ele foi originado do reino espiritual. Deus é um espírito e Ele que trouxe o reino físico. E a maneira de você mudar coisas contrárias, coisas negativas, é somente dessa forma: crer e declarar o que Jesus fez no reino espiritual para você. O que foi executado no mundo espiritual, no reino espiritual, é isso que muda a minha realidade natural. Dessa forma, toda situação física se alinha com o reino espiritual, assim na terra como no céu.
A vontade de Deus vai ser feita da mesma forma na terra, na minha vida, na sua família, na sua empresa. Não reivindique as promessas de Deus por medo. Reivindique-as em sua posição de descanso em Cristo. Você confessa porque é verdade. Você não confessa para tornar verdadeiro. Porque tem gente que até confessa, declara, mas ele está declarando para tentar tornar aquilo verdadeiro. Já é verdadeiro, já é verdade. Você não precisa fazer a palavra ser a verdade. Declare com consciência de que ela é a verdade e que a mentira não pode barrar aquilo que Deus disse e aquilo que saiu da sua boca. Você já está no lugar secreto do Altíssimo. Isso não é o futuro, isso não é uma promessa. Hoje, agora, nesse instante, você já está no lugar secreto, no lugar de proteção, onde o inferno não pode te tocar. No tabernáculo de Moisés não havia assento, não havia cadeira não. O sumo sacerdote fazia sacrifício, mas eram sacrifícios que nunca terminavam, então não tinha cadeira, não se assenta, você não pode descansar, porque a batalha não foi vencida por completo. Os pecados não são perdoados de forma definitiva, o sumo sacerdote não pode se assentar, ele tem que ficar de pé, ele tem que trabalhar, todo ano tem que sacrificar bodes, tem que sacrificar pelo pecado da nação, ano após ano, derramava o sangue de touros e de cordeiros, porque o trabalho não acabava. Já o nosso sumo sacerdote Jesus, após sacrificar, ele se assentou à direita de Deus. O sacrifício foi único, definitivo e para sempre. Não precisa de mais nada para você ser perdoado, justificado, se tornar vencedor, ter o seu nome escrito no livro da vida e receber e acessar tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Deus não precisa fazer mais nada, você já tem acesso a tudo em Cristo Jesus. Absolutamente tudo. Hebreus 1:3, mas Jesus, tendo purificado os nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. O outro sumo sacerdote não sentava nunca, coitado. Era a vida inteira até morrer, trabalhando, sacrificando. Jesus faz uma vez e se assenta. Obra concluída. Tetelestai, totalmente pago, sacrifício único, definitivo, perfeito. Em um único sacrifício ele purificou o pecado de todas as pessoas que o aceitam como Salvador. Você deve descansar nessa verdade, descansar. Se assentar nessa verdade. Em hebraico, a raiz da palavra curar é descansar. Quando você descansa, você vê a cura. Se você não descansar, é a mesma raiz. Toda vez que você descansar em Cristo, entender onde você está assentado, milagres vão acontecer. Sinais vão te seguir. O diabo quer que você não faça nada. Ele só quer que você tenha medo. Mas nós devemos viver na segurança do Senhor. Isso não significa que não devemos andar com sabedoria. Entenda. Não significa que não devemos praticar uma boa higiene. Entenda. Fazemos tudo isso. Mas antes de tudo isso, a minha e a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque se Ele não te guardar, não é a sua higiene, não é a sua educação, não é a medicina, não são os médicos que vão te salvar daquilo que pode estar diante de você. Mas se Ele te guardar,
Não importa o capeta que está no teu caminho, vai ter que fugir da tua presença por 7 caminhos, diz a palavra de Deus. O lugar secreto não é uma posição conquistada por mérito. É uma posição que você herda depois que crê em Jesus. Depois de aceitar tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. É herdado. Sentarmos também aparece no primeiro versículo do Salmo 91. Aquele que habita. A palavra hebraica para esta frase é yashav, e significa sentar-se. Então nós podemos começar a ler o Salmo 91 da seguinte maneira: aquele que se assenta no lugar secreto, aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, já começa mandando você sentar e descansar em Cristo. A sua segurança está quando você senta. A sua segurança está quando você descansa em Cristo. Não há segurança enquanto você não sentar. O evangelho, o cristianismo começa com se assentar. Porque Cristo está assentado, você é corpo de Cristo. Se Cristo está assentado e você está de pé, me desculpe, mas tem alguma coisa errada. É um membro solto do corpo? Que coisa estranha é essa? Jesus é o seu escudo contra todos os medos. Salmo 91, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. O nome de Deus aqui é Elion. A primeira vez que Elion aparece na Bíblia é em Gênesis 14, verso 18, quando Melquisedeque traz pão e vinho a Abraão. Olha só, Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, sua recompensa extremamente grande. Uau! Eu sou o seu escudo e eu sou a sua recompensa extremamente grande. Deus exagerou aqui, mas eu sou o seu escudo e a sua recompensa extremamente grande só vem depois dessas coisas. Aconteceram coisas antes disso, para Deus falar isso com Abraão. E uma das coisas que aconteceu foi que Melquisedeque trouxe o pão e o vinho a Abraão. Pão e vinho fala da sagrada comunhão, da santa ceia, fala do sacrifício de Cristo, do corpo de Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário. Estas coisas têm a ver com pão e com vinho, mas quando Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão, Abraão responde a esse banquete, que simbolizava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele responde como? Com o dízimo. É exatamente isso que você ouviu, com o dízimo. Deixa eu te falar uma coisa, a propósito, dízimo não é da lei, dízimo é antes da lei. E esse dízimo que foi dado aqui nunca foi da lei. E hoje nós dizimamos segundo o dízimo, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o dízimo que Abraão deu e não que a lei dava. Aqueles que debaixo da lei. Havia dízimo na lei, mas nós não dizimamos para o sacerdócio levítico. Nós dizimamos para o sacerdócio de Melquisedeque. E hoje o nosso sumo sacerdote que recebe os nossos dízimos se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem recebe. Então essa questão de falar o dízimo era da lei, então estamos debaixo da graça, findou. Não findou, porque esse dízimo aqui, era bem antes da lei, e era segundo o sacerdócio de Melquisedeque. E o único sacerdócio que está de pé hoje, está valendo hoje, é esse.
Então você dizima dentro desse sacerdócio. Só depois do pão, do vinho e do dízimo é que Deus disse isso para Abraão: eu sou o teu escudo e a tua recompensa extremamente grande. Só depois disso. Não tenha medo, Deus disse. E essa foi a primeira vez que foi mencionado na Bíblia: não tenha medo. Dita pelo próprio Deus. Ou seja, Deus não quer que o seu povo tenha medo, viva com medo. Eu não vos dei espírito de medo. Espírito de medo. O medo é uma pessoa, o medo é alguém. O medo é um espírito que está aí com o objetivo de atormentar. Então não tenha medo, diz a palavra. Foi a palavra que Deus disse para Abraão: não tenha medo. Jesus falou para os discípulos também a mesma coisa. Ele diz para Abraão: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, eu sou o seu guardador, eu sou o seu segurança. Só que Deus, além de seu escudo, Ele é a sua recompensa. Porque Ele falou: sou seu escudo e sou sua recompensa. Extremamente grande. Não é uma recompensa qualquer, é uma recompensa extremamente grande. Recompensa significa literalmente salário, compensação. Só que é grande, é um salário grande, é uma compensação grande. Deus diz para Abraão também, em Gênesis 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entenda, Deus realmente quis dizer isso. Essa promessa ainda se aplica a Israel, à nação de Israel. Deus fez uma aliança com Israel e Ele zela por eles e os protege. Como que você acha que um país daquele tamanhozinho consegue resistir a guerras há tanto tempo? Com vários povos e ninguém os vence. Você acha que é mérito? Não, é Deus, é uma aliança. Deus é o escudo. E essa bênção abraâmica também se aplica a nós. Precisamos receber isso, precisamos tomar posse disso. Por isso, ore pelos seus inimigos. Se alguém fizer algo com você, ore por ele. Não brigue, não discuta, ore pela pessoa que fez algo com você. Deus está cuidando de você. Não queira ser o juiz da sua causa. Deixa o juiz, Deus, assentado no trono, o juiz dos juízes, ser juiz da sua causa. Não é verdade que não há julgamento no Novo Testamento. O julgamento no Novo Testamento é para aqueles que se opõem ao Evangelho. Ei, se você se opõe ao Evangelho, tem julgamento sim. O julgamento é para aqueles que ferem o povo de Deus. Se ferir o povo de Deus, vai ter julgamento sim. E não é Deus que vai fazer, não. Ele simplesmente vai deixar o diabo agir. Olha lá, chifrudo, está liberado. Pode ir. Apóstolo Paulo não falou: eu te entrego nas mãos de Satanás? Apóstolo Paulo falou: olha, a partir de hoje eu te entrego nas mãos do chifrudo. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Existem exemplos disso na Bíblia. O primeiro é Elimas, o feiticeiro. Ele tentou interromper a pregação de Paulo e ele ficou cego por um tempo. Foi tentar tocar num ungido, foi tentar tocar num homem de Deus. Outro exemplo é o casal Ananias e Safira. Entraram na igreja só para enganar o povo de Deus. Pedro os confronta sobre suas mentiras e eles negam.
e os dois morrem. Foi Deus que fez isso? Não. Mas olha, quando Deus sai e a pessoa fica livre no mundo espiritual, isso é muito terrível. O julgamento caiu sobre essas pessoas só por um motivo: eles estavam tentando ferir o povo de Deus. Isso nos mostra o quão protetor Deus é com o seu povo, com aqueles que têm aliança. Mas Ele não vai forçar ninguém a aceitar essa proteção. Isso é você que escolhe, isso é você que aceita. Se você quiser, não quiser, Ele vai embora. A cidade de Nazaré rejeitou Jesus como Messias e Ele foi embora. Poucas pessoas foram curadas. Tinha muitos enfermos, poucas pessoas foram curadas. Isso já é um julgamento. Ok? Você está rejeitando o Evangelho? Ok, então você não recebe nada do Evangelho. Aí vai ter o quê? Doenças, problemas, situações. Isso já é um julgamento. Mas o coração de Deus nunca está em punir. Vemos isso quando o povo de Samaria rejeitou Jesus e João fala: vamos fazer como Elias, como profeta, fazer fogo cair do céu e consumir todo mundo. Jesus repreende João, fala: não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para salvar. Mas eles estão me rejeitando, vamos sair daqui. Vamos embora, vamos deixá-los. A sua sorte, sozinhos. A cidade perdeu porque ninguém foi curado ou liberto naquele dia. Isso é um tipo de julgamento. Vocês estão me entendendo? Segredos da cura e proteção de Deus estão em toda a Bíblia. Isaías 53, quando vemos a palavra Senhor na Bíblia, na verdade Yahvé em hebraico. Isaías 53, verso 4 diz: certamente Ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Ainda assim, o considerávamos abatido, ferido de Deus e aflito. Aqui está afirmando proteção, está afirmando cura. Deus tem intenção de te proteger, Deus tem intenção de te curar, Deus tem intenção de te prosperar. O tempo todo Deus está relatando, Deus está declarando, Deus está expondo, Deus está mostrando. Outro exemplo que mostra que Jesus carregou nossas doenças na cruz é em Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta Isaías, dizendo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas enfermidades. Jesus na cruz, Ele parecia horrível. Ele estava carregando as doenças do mundo, todo o mal, toda doença, toda condenação, todo tumor da humanidade estava sobre ele. Por isso que Isaías 52, verso 14 diz: seu rosto estava mais desfigurado do que qualquer homem, e a sua forma mais desfigurada do que a dos filhos dos homens. Jesus estava deformado. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. E para nos conceder acesso a tudo isso que a gente tem falado aqui essa noite. O nome de Deus, Yahvé, é encontrado na última parte de Isaías. O tempo todo tem sinais, 4 letras separadas, que aparecem tanto no Antigo quanto no Novo, que aparecem na crucificação de Jesus. Você quer ver? Eu pelo menos separei, tem que ver se deu certo. Eu peguei algumas imagens para mostrar aqui. Tem como colocar a primeira? Se der certo, deu. Se não der, a gente
A placa que foi colocada acima da cruz de Jesus, foi escrita uma frase. Essa frase foi escrita em 3 línguas diferentes. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Essa é a frase que foi escrita em 3 línguas. Lendo da direita para a esquerda, ali na parte de cima, a primeira letra de cada uma das palavras hebraicas formam Iavé. Por isso que os fariseus exigiram que Pôncio Pilatos mudassem aquela frase lá de cima. Passa a próxima imagem. A próxima. A última letra de cada uma das palavras significa Iavé. A próxima imagem. Jesus, o Nazareno e Rei dos Judeus. Só que pegando a primeira letra de cada palavra, estava Iavé. E os religiosos, quando viram isso, ficaram endemoniados. Pediram para Pôncio Pilatos: tira isso daí, muda aquela descrição, blasfêmia, como assim Iavé? Mas era o verbo que estava no princípio de todas as coisas, estava pregado na cruz do Calvário. Aquele que pelo poder da sua palavra fez tudo o que vemos, estava agora na cruz do Calvário. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.